Oi pessoal, começa agora o Trabalho no Futuro, o programa que reúne ideias sobre longevidade, maturidade, trabalho e as pessoas com suas experiências. Eu, Walter Alves, hoje converso com Wellington Nogueira, que é sócio fundador dos Doutores da Alegria. Wellington, muito obrigado pela sua presença. Prazer estar aqui. Legal. Conta para nós um pouco da sua trajetória profissional. Como é que o Wellington Nogueira chegou aqui hoje? Tá, de metrô. Agora, eu sou um cidadão urbano, não tenho automóvel, então eu uso os meios de transporte e dialogo com todos. Mas, digamos, 91, eu digo que a minha vida aqui em São Paulo, no Brasil, começa em 91, porque eu era um professor de inglês nos anos 80 e apaixonado por cantar, dançar, teatro. Então, em 83, fui para Nova York estudar teatro musical, que eu queria ser um artista completo, queria ser o primeiro ator brasileiro a ganhar um Oscar, eu sempre tive pequenas ambições. E eu saí da escola, estava no mercado de trabalho, estava trabalhando como ator, estava amando o que eu estava fazendo, mas chegou uma época que eu falei, deve ter mais alguma coisa que precisa acontecer, porque não é tudo aquilo que eu esperava. E foi nesse questionamento que apareceu o trabalho do palhaço no hospital, que a princípio eu achei uma proposta muito estapafúrdia, mas eu fui conhecer. E aí eu conheci uma dimensão de arte e uma dimensão de trabalho que eu ouso dizer que é uma dimensão de sagrado. E aquilo me arrebatou, e quando eu vi eu estava tão completamente envolvido em descobrir mais conhecimento a respeito desse trabalho do palhaço dentro do hospital, que em 91 eu voltei para o Brasil para acompanhar meu pai no seu processo de final de vida. Então já entrei direto nos hospitais públicos e assim que meu pai faleceu eu comecei o Doutores da Alegria, em setembro de 91. Então, quando eu comecei o Doutores, a princípio, né, palhaço em hospital era uma ideia que ninguém concatenava direito. Então, a comunicação foi muito importante para a gente começar a falar como que era esse trabalho. Porque existem referências na história de palhaços que foram visitar crianças hospitalizadas, mas pontualmente. No caso, o Doutores tinha a novidade de ser um trabalho regular, ser um trabalho feito por profissionais. Então, aqui no Brasil, isso trouxe o estímulo da pesquisa de impacto, e a gente teve a Morgana Mazetti, uma psicóloga hospitalar, que fez todo um protocolo de pesquisa para nós, publicou livro a respeito. Então, isso foi trazendo credibilidade. E isso foi acontecendo exatamente no momento em que as pessoas estavam fazendo uma revisão nas suas relações com a vida, na sua relação com o trabalho. O Brasil estava se abrindo para responsabilidade social corporativa. Então era um período de muita ebulição, o resgate de um Brasil democrático. Então eu acho que o timing foi perfeito, porque havia muita curiosidade. E, embora eu tivesse muitas portas que se fechavam por medo ou dúvida, muitas outras se abriam no sentido de explorar, entender melhor e fazer esse trabalho. A questão da alegria na adversidade chegar a novos públicos. Tanto que foi aqui no Brasil que, aos poucos, a gente começou a receber convites de empresas para fazer palestras. Comecei a interagir muito com os profissionais de RH, porque vi que os desafios de uma organização da sociedade civil, que é sem fins lucrativos, para fazer gestão, não são nem um pouco diferentes do mundo corporativo ou de qualquer instituição de trabalho, né? E principalmente se você quer fazer tudo isso alinhado aos seus valores. Então, o Brasil se revelou um solo fértil e acolhedor e fez do Doutores da Alegria um dos programas mais respeitados no mundo,
porque o impacto que a gente teve aqui no Brasil de mais de 1000 programas semelhantes, criar uma rede de cooperação para acolher os trabalhos que não são doutores da alegria, mas que se inspiraram, o trabalho constante da gente para profissionalizar, para elevar o nível do trabalho, transformar isso em profissão de futuro, Doutores da Alegria hoje ser uma escola. Então, o Brasil é um solo muito fértil para a inovação. E eu sou muito grato ao espaço que eu tive para poder desenvolver o Doutores da Alegria. E, justamente, a partir de 2013, eu aprendi pelo Instituto do Futuro de Palo Alto que trabalhar como um palhaço no hospital era o que a gente hoje chama de disruptivo, porque você coloca uma dupla de seres fluidos, 2 vezes por semana, 6 horas por dia, numa estrutura que é uma das mais antigas e rígidas que a gente conhece, o hospital, né? As 3 estruturas são hospital, escola e exército. Então, dá muito pano para manga, né? E é isso, nesses panos para manga eu estou aqui conversando com você. Tá certo. Ou seja, são 28 anos de uma trajetória. O que você acha que essencialmente mudou no seu trabalho? O que você, assim, porque certamente os valores você veio lapidando-os de lá para cá, né? Agora, assim, do ponto de vista, inclusive, gerencial, das competências que você precisava lá e precisa agora, fala um pouco para nós sobre essa coisa do trabalho em si mesmo, da questão do trabalho, porque o trabalho do palhaço, às vezes nós, o público, ficamos tão envolvidos com os palhaços que não sabe, que esquecemos que é um trabalho. Né? Que é uma coisa tão divertida para nós, né? E por trás disso tem toda uma competência articulada, tem um monte de coisa aí que a gente, ainda bem que se esquece naquele momento que está assistindo. Então fala um pouco dessa coisa ligada ao trabalho mesmo, por favor. Mas aí reside a arte, aí reside o ofício, é trabalho, todos os artistas são profissionais que fazem 1 ano de treinamento, educação continuada. Toda sexta-feira o pessoal está lá reunido para poder afinar seu instrumento físico, seu instrumento musical, para a gente ficar cada vez melhor para lidar com o momento presente, com aquilo que o hospital, a criança, os familiares trazem para nós na hora da interação. E responder isso com a nossa arte. E então, por isso que eu vejo, tem um trabalho muito sério e muito constante, porque é um diálogo constante com a vida e com os desafios que ela nos traz. Você vê, dentro daquela instituição onde as pessoas que lá estão tiveram suas vidas interrompidas por algum problema de saúde. Então, para mim, eu vou te falar, a minha primeira motivação, uma vez que eu comecei a receber as primeiras verbas públicas ou de doações para o trabalho do Doutores da Alegria, porque a gente sempre fez isso através das leis de incentivo, até para ter mais transparência nos processos, né? E porque exige uma prestação de contas muito séria. Sim. Doutores, eu falo com muito orgulho, é campeão de prestação de contas. Então era muito importante para mim, naquele momento, ganhar o máximo de terreno, fazer o máximo de trabalho, porque eu não sabia se haveria um amanhã. Então, para mim era importante, quanto mais enraizado, quanto mais essa cultura tivesse disseminada, quanto mais as pessoas entendessem a importância da alegria na diversidade, e a alegria, como a gente entende, é um serviço. Como é que você serve aquela criança, os pais e os profissionais de saúde, com a tua habilidade, que é usada não para você evitar de olhar para o problema. O problema continua lá e você assume esse problema, mas você olha para o que está bom. A nossa missão é estimular o que está saudável, porque todo mundo está focado no que está doente e precisa ser curado. Para mim, se tornou um jeito de viver a vida. E é o que eu professo 24 horas por dia. E então, como era muito novo, como sempre era um desafio, haverá um amanhã,
Então, tudo que a gente pôde fazer no sentido de gerar conhecimento e compartilhar, de ampliar o alcance desse trabalho e compartilhar, deixar realmente não uma marca, mas um legado para esse país e para as gerações de artistas que estão aí hoje, que vão nos ajudar exponencialmente a levar esse trabalho para o próximo passo, né? Sim. Porque a gente, quando você cria uma organização sem fins lucrativos, ela não é sua, não é? Ela é pública. Uhum. Então, e desde o princípio, meu maior objetivo sempre foi deixar um legado de arte, cultura e saúde para o Brasil. Eu nunca me esqueço, a primeira vez que eu tive a oportunidade de ir para a Europa, eu fui para Veneza. E aí, quando eu estava lá me banhando na beleza daqueles afrescos no Palácio do Doge, eu via as auréolas naqueles seres iluminados que os pintores criavam. E ali eu falei assim, esses artistas viviam para o seu ofício, do seu ofício. E não é à toa que eles têm uma visão tão aguçada que eles veem essas auras, que eles veem essas imagens e que eles retratam e a gente se encanta 300, 400, 500 anos depois. Então, eu me lembro que naquela jornada em Veneza, eu falei, é isso que eu quero ser. E a vida me deu a oportunidade de fazer isso através do Doutores da Alegria. Então, é muito bonito ver, não só como o Brasil acolhe, mas hoje o doutor está muito empenhado em garantir a sua continuidade também através de um trabalho de escola. E eu vejo como a educação é uma área cheia de filigranas, de belezas, de complexidade, de aprofundamento. Mas a gente precisa formar esses artistas para o século XXI. Ou seja, vocês não só hoje vocês não atendem somente em hospitais, vocês têm uma escola também hoje. Sim, há 14 anos nós começamos uma formação para jovens de famílias que não tivessem condição de bancar uma formação de palhaço profissional. Tá. Porque quando eu comecei aqui, a maior parte das pessoas que tinham uma formação ou tinha vindo da Europa ou tinha trazido professores europeus para ensinar aqui. Então eu falei, cara, a cultura brasileira é muito linda, ampla e diversa. A gente precisa criar uma escola brasileira, né? Então a gente criou essa escola há 14 anos atrás, desenhamos um currículo, é feito um processo seletivo com a ajuda de assistentes sociais, para que a gente possa fazer uma seleção muito criteriosa e justa e formar artistas, não para os Doutores da Alegria, para o mundo. O desafio a gente coloca, ó, assim como a gente encontrou o hospital, olha esse mundo, como é que você vai interferir com a sua arte nele? Sei. E pensando nisso, diz uma coisa para mim, como é que você pensa no Wellington Nogueira daqui a 10 anos? Um inquieto, procurando encrenca, maneiras de justamente trazer mais arte, trazer mais consciência para o mundo, para as pessoas e de uma maneira divertida. Porque a maior lição que eu aprendi no hospital é exatamente, e é o meu lema, a minha pergunta é, onde está a graça? E é atrás dessa resposta que eu vou. Wellington, muitíssimo obrigado pelo seu tempo aqui para nós. Tá? Imagina, obrigado a você. Se você gostou desse programa, dê um like e compartilha. Nós da Maturi Jobs te esperamos no próximo Trabalho no Futuro. Toda semana um novo programa vai ao ar.